Uma semana atrás a gente não planejava estar aqui em Veneza, na Itália. E aí eu vou falar para vocês como é o meu processo de planejamento para ter dinheiro para viajar, ter orçamento para viajar sempre que possível. E como é que a gente consegue, então, ter dinheiro para viagem para Veneza, que não é exatamente barato, porque Veneza é um lugar caro, hospedagem, restaurante. Como é que a gente tem dinheiro para fazer uma viagem dessa sem ter se planejado previamente? O que acontece é que a gente mora a umas 4 horas e meia, 5 horas de carro de Veneza, na Áustria. E aí, uns amigos nossos do Brasil estavam vindo passar férias aqui na Europa, viajar e tal. E um dos lugares que eles viriam era Veneza e, coincidentemente, no final de semana. Então ficava fácil para a gente pegar o carro e encontrar com eles. A gente só foi se dar conta disso, falar com eles tem uma semana. Então, uma semana atrás a gente não tinha nada aqui, reservou hotel e meio que veio assim, sem muito planejamento. O que é maravilhoso isso na Europa, você poder cruzar a fronteira desse jeito, né? Só que como é que a gente então, geralmente, como é que as pessoas fazem? As pessoas pensam que vão fazer uma viagem e começam a juntar dinheiro para essa viagem. Ou paga parcelado e vai pagando lá para frente. A gente não paga parcelado, não adianta a dívida para frente, a gente paga tudo na hora, tudo que a gente tem que pagar de viagem a gente paga na hora. Mas como é que a gente tem dinheiro para viagem então, sendo que a gente não se planejou para essa? E aqui eu vou falar alguns hacks, algumas, não sei se é dica é uma coisa muito fraca, mas algumas técnicas e práticas que eu adoto na minha vida que pode ser que funcione para você. Não tem exatamente fórmula mágica, cada um vai ter o seu próprio método, mas eu vou falar algumas coisas que eu faço e que pode ser que algumas delas, junto com algumas que você gosta de fazer, funcionem para você. É o seguinte, toda vez que a gente tem um recebimento, um salário, alguma renda, alguma coisa, a gente tem caixinhas. Caixinhas é modo de falar, como se fosse copinho, sei lá. Que no nosso caso são espaços que a gente consegue criar no nosso banco no N26. Eu já fiz até vídeo do N26 aqui no canal. E aí a gente já tem meio que planejado quanto que a gente vai gastar com aluguel, com contas de casa, com contas do carro, com energia, com, não sei, academia, com lazer, etc, etc. E uma coisa que a gente provisiona todos os meses, mesmo que não tenha viagem, é dinheiro para viajar. E uma grande parte do que a gente poupa por mês para lazer é viagem. A nossa maior poupança mensal, na verdade, é viagem, bem mais do que a poupança para lazer de dia a dia. Por que a gente faz isso? Como a gente gosta de viajar, a gente sabe que sempre vai ter uma viagem para frente, sempre vão aparecer oportunidades de fazer viagens legais, a gente não quer sacrificar orçamento, sacrificar reserva de emergência, sacrificar poupança para não viajar, e também a gente não quer ficar naquela de, putz, mas é uma oportunidade legal de fazer essa viagem, e a gente não vai fazer porque não pode queimar a poupança. Por exemplo, essa viagem que a gente está fazendo agora, a viagem é muito legal, porque é uma amiga nossa de muitos anos, um casal de amigos nossos de muitos anos, que a gente descobriu que vai estar estaria aqui na Itália, e a gente, pô, que legal a oportunidade de encontrar com eles. E a gente consegue vir para cá gastando o dinheiro sem culpa, porque a gente já sabe que esse dinheiro já foi reservado para isso. Então isso é uma coisa importante. Você consegue gastar e ter lazer sem culpa, porque a parte do seu dinheiro que era para ter sido poupada, já foi poupada, você já planejou isso antes, e você não sacrificou parte de viagem. Uma outra coisa que a gente usa como técnica é o seguinte: para a gente, viajar é uma coisa muito importante, muito relevante. Então a gente tenta ser abundante com isso. Outras coisas não são tão importantes para a gente. Se você entender que o seu dinheiro é escasso, que você tem uma quantidade limitada por mês, você pode, enfim, porque tem uma frase que fala, né, que para você ser rico, ou você aprende a ganhar muito, ou você aprende a viver com pouco. A maior parte das pessoas vive com o que tem aquele rendimento fixo mensal ali. Se você consegue fazer mais dinheiro, ótimo. Se você consegue ter esses gastos novos com dinheiro novo que você fez, melhor ainda. Mas eu estou falando aqui para a maior parte das pessoas. Você recebe uma quantidade de dinheiro limitada de salário por mês e você vive com isso. Então, se você entender que aquela quantidade é limitada, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você vai ter que determinar o que você mais quer e o que você menos quer. O que você menos quer, você vai ter que ser mais escasso. O que você mais quer, você vai ter que ser mais abundante. No nosso caso, a gente é mais abundante com viagem. A gente, por exemplo, raramente pede delivery. Eu fiz uma conta esses dias que, sei lá, morando mais de 6 anos na Áustria, devo ter pedido delivery 5 vezes, 6 vezes no máximo. A gente muito raramente pede delivery. A gente muito difícil a gente sair para comer fora, tipo uma vez no mês. A gente não tem, assim, nosso lazer também, no dia a dia, a gente não costuma comer besteirinha na rua, a gente não costuma comprar muita roupa ou roupa de marca. Então tudo isso, essas pequenas economias que parece que é besteira, 12 euros aqui, 15 euros acolá, elas vão se empilhando, fazendo com que na hora que a gente vai fazer o orçamento mensal, a gente consegue colocar bem menos dinheiro para lazer do dia a dia e muito mais dinheiro para viagem. E aí a gente vai se criando uma poupança lá para viajar. Aí de repente, passam uns 4 meses, aparece uma passagem barata, uma oportunidade
de uma viagem, uma passagem barata ou uma passagem como essa. Então não é que a gente precisa pensar de onde a gente vai tirar, vamos apertar disso, esse mês ficou complicado. Não. A gente já foi apertando vários meses, um pouquinho, porque a gente sabia que sempre vai ter uma viagem legal. Como a gente mora na Europa, viajar aqui é muito fácil. Assim, passagem barata, você pega o carro, cruza a fronteira. Então, a gente meio que já conta com isso, as nossas famílias vêm visitar, então a gente já planeja esse dinheiro previamente. Uma outra coisa que a gente faz é, dentro de alguns certos limites, a gente tenta, a Rialto tá virando aqui, se eu não me engano, eu lembro dessa estátua. Virar aqui é a Rialto. Quando a gente está em viagem, a gente também faz mais ou menos uma conta de quanto é que a gente gostaria de gastar por dia. Tipo, 100 euros, 150, 90, vai depender também da cidade, né? Dá pra você dizer que você vai gastar 100 euros se você está ou 50 euros por dia se você está na Suíça. Mas se você está em lugares mais baratos, você consegue botar um orçamento menor. E aí, quando a gente tem essa limitação, a gente tenta viver mais ou menos o nosso dia dentro dessa limitação. Então, por exemplo, se a gente já sabe que a gente vai ter um limite para gastar naquele dia, porque a nossa viagem só pode custar, sei lá, 1.500 euros no período total, a gente tenta tomar decisões inteligentes, tipo assim, às vezes ficar no apartamento e tomar café de mercado, esticar o almoço e fazer uma almojanta, ou então fazer um lanche no almoço e deixar para ir em restaurante mais caro de noite, porque esses gastos recorrentes de viagem são os que vão lhe custar mais. Quais são os gastos recorrentes? Acomodação e alimentação. Então, se você todo dia consegue economizar, sei lá, 20 euros de alimentação e, não sei, 40 de acomodação, isso vai se empilhando de maneira que ao final de uma viagem de 10 dias você vai ter economizado centenas de euros. E aí essas centenas de euros é talvez a diferença de você fazer uma viagem a mais ou a menos, ou a diferença de você precisar economizar mais ou menos. E aí essas são técnicas que a gente usa no nosso dia a dia. São técnicas simples. Na verdade, muita coisa relacionada a dinheiro não é complexo, é simples, só que é difícil você ter a disciplina de fazer. Então toda vez que entra algum rendimento, a gente vai lá e já separa para isso. Não sabemos qual vai ser a viagem, para que você vai ser usado, em que momento a gente vai usar. A gente sabe que vai acontecer a oportunidade de viajar, a gente vai querer ir para algum lugar, a gente vai querer conhecer, então esse dinheiro já está provisionado. E a gente gasta ele sem aquela culpa de, eu preciso economizar muito e tal. Pra gente funciona muito assim, então eu espero que algumas dessas boas práticas que a gente usa funcionem para você. Eu não li isso em nenhum livro, isso foi meio que da vida aprendizado. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Ponte Rialto. Uma das pontes mais famosas de Veneza. Deixa eu centralizar aqui. É isso. Grande abraço. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Boa viagem. Falou!